O jogo da vida, e como jogá-lo. Audiobook do livro de Florence Scovel Shinn. Publicado originalmente em 1925. Capítulo 1. O jogo. A maioria das pessoas considera a vida uma batalha, mas ela não é uma batalha, é um jogo. É um jogo, no entanto, que não pode ser jogado com sucesso sem o conhecimento da lei espiritual, e o Antigo e o Novo Testamento dão as regras do jogo com uma clareza maravilhosa. Jesus Cristo ensinou que era um grande jogo de dar e receber. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso significa que tudo o que o homem enviar em palavras ou ações, voltará para ele, o que ele der, receberá. Se ele der ódio, receberá ódio, se der amor, receberá amor, se criticar, receberá críticas, se mentir, receberá mentiras, se enganar, será enganado. Também nos é ensinado que a faculdade de imaginar desempenha um papel preponderante no jogo da vida. Guarda o teu coração, ou imaginação, com toda a diligência, porque dele procedem as questões da vida. Provérbios 4, versículo 23. Isso significa que aquilo que o homem imagina, mais cedo ou mais tarde exterioriza-se nos seus assuntos. Conheço um homem que temia uma certa doença. Era uma doença muito rara e difícil de contrair, mas ele imaginava continuamente, e lia sobre ela até que se manifestou no seu corpo, e ele morreu, vítima de uma imaginação distorcida. Como vemos, para jogar com sucesso o jogo da vida, temos de treinar a faculdade de imaginar. Uma pessoa com uma faculdade de imagem treinada para imaginar apenas o bem, traz para sua vida todos os desejos justos do seu coração. Saúde, riqueza, amor, amigos, autoexpressão perfeita, os seus ideais mais elevados. A imaginação tem sido chamada de a tesoura da mente, e está sempre a cortar, dia após dia, as imagens que o homem vê, e mais cedo ou mais tarde ele encontra as suas próprias criações no seu mundo exterior. Para treinar a imaginação com sucesso, o homem deve compreender o funcionamento da sua mente. Os gregos diziam: conhece-te a ti mesmo. Existem 3 departamentos da mente: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente é simplesmente poder, sem direção. É como o vapor ou a eletricidade, e faz o que é dirigido a fazer, não tem poder de indução. O que quer que o homem sinta profundamente ou imagine claramente, é impresso na mente subconsciente e realizado nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma mulher que conheço, quando era criança, sempre fez de conta que era viúva. Vestia-se de preto e usava um longo véu preto, e as pessoas achavam-na muito inteligente e divertida. Cresceu e casou-se com um homem por quem estava profundamente apaixonada. Pouco tempo depois, ele morreu e ela vestiu-se de preto, e usou um véu largo durante muitos anos. A imagem de si mesma como viúva ficou impressa na mente subconsciente, e no devido tempo, resolveu-se por si mesma, independentemente do caos criado. A mente consciente tem sido chamada de mente mortal ou carnal. É a mente humana e vê a vida como ela parece ser. Vê a morte, o desastre, a doença, a pobreza e a limitação de todo tipo, e isso impressiona o subconsciente. A mente superconsciente é a mente de Deus dentro de cada homem, e é o reino das ideias perfeitas. Nela, está o padrão perfeito de que fala Platão, o desígnio divino, pois há um desígnio divino para cada pessoa. Há um lugar que tens de preencher e que mais ninguém pode preencher, algo que tens de fazer e que mais ninguém pode fazer. Há uma imagem perfeita disso na mente superconsciente. Normalmente passa pelo consciente como um ideal inatingível, algo demasiado bom para ser verdade. Na realidade, é o verdadeiro destino do homem que lhe é mostrado pela inteligência infinita, que está dentro de si. Muitas pessoas, no entanto, ignoram o seu verdadeiro destino, e lutam por coisas e situações que não lhes pertencem e que, se alcançadas, só trariam fracasso e insatisfação. Por exemplo, uma mulher veio ter comigo e pediu-me para dizer as palavras que ela queria ouvir, queria que eu dissesse que ela iria casar com um certo homem por quem estava muito apaixonada. Ele chamava-lhe A.B. Respondi-lhe que isso seria uma violação da lei espiritual, mas que eu diria as palavras para o homem certo, a seleção divina, o homem que lhe pertencia por direito divino. Acrescentei, se A.B. for o homem certo,
não o podes perder, e se não for, receberás o seu equivalente. Ela via AB com frequência, mas não havia progressos na sua amizade. Uma noite, ela telefonou e disse: sabes, na última semana, AB não me tem parecido tão maravilhoso. Eu respondi-lhe: talvez ele não seja a escolha divina, outro homem pode ser a pessoa certa. Pouco depois, ela conheceu outro homem que se apaixonou imediatamente por ela, e que disse que ela era o seu ideal. De fato, ele dizia todas as coisas que ela sempre desejara que AB lhe dissesse. Ela comentou: foi muito estranho. Rapidamente retribuiu o seu amor e perdeu todo o interesse por AB. Isto mostra a lei da substituição. Uma ideia certa foi substituída por uma errada, portanto não houve perda ou sacrifício envolvido. Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, e disse que o reino estava dentro do homem. O reino é o reino das ideias corretas ou o padrão divino. Jesus Cristo ensinou que as palavras do homem desempenham um papel preponderante no jogo da vida. Pelas vossas palavras sois justificados e pelas vossas palavras sois condenados. Muitas pessoas têm trazido desastres para as suas vidas através de palavras inúteis. Por exemplo, uma mulher perguntou-me uma vez por que é que a sua vida era agora uma vida de pobreza e limitação. Anteriormente tinha uma casa, estava rodeada de coisas bonitas, e muitas vezes cansava-se da gestão da sua casa, e dizia repetidamente: estou farta das coisas, quem me dera viver num baú, e acrescentava: hoje estou a viver nesse baú. A mente subconsciente não tem sentido de humor, e as pessoas brincam frequentemente com experiências infelizes. Outro exemplo, uma mulher que tinha muito dinheiro, brincava continuamente sobre preparar-se para viver na casa dos pobres. Em poucos anos, ela estava quase na miséria, tendo impressionado a mente subconsciente com uma imagem de falta e limitação. Felizmente, a lei funciona nos dois sentidos, e uma situação de carência pode ser transformada numa situação de abundância. Por exemplo, uma mulher veio ter comigo num dia quente de verão para um tratamento para a prosperidade. Ela estava esgotada, abatida e desanimada. Disse que possuía apenas $8 no mundo. Eu disse-lhe: ótimo, vamos abençoar os $8 e multiplicá-los como Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, pois ele ensinou que cada homem tinha o poder de abençoar e multiplicar, de curar e de prosperar. Ela perguntou: o que devo fazer a seguir? Respondi-lhe: segue a intuição. Tens um palpite para fazer alguma coisa, ou para ir a algum lado? Intuição significa intuição, ou ser ensinado a partir de dentro. É o guia infalível do homem, e tratarei mais pormenorizadamente das suas leis num capítulo seguinte. A mulher respondeu: não sei, parece-me que tenho um palpite para ir para casa, tenho apenas dinheiro suficiente para o bilhete de carro. A sua casa era numa cidade distante, e era de falta e limitação, e a mente racional, ou intelecto, teria dito: fica em Nova York, arranja trabalho e ganha algum dinheiro. Eu respondi: então vai para casa, nunca viole um palpite. Disse-lhe as seguintes palavras: o Espírito Infinito abre o caminho para uma grande abundância. Ela é um imã irresistível para tudo o que lhe pertence por direito divino. Disse-lhe para repetir também continuamente. Ela foi imediatamente para casa. Um dia, ao telefonar para uma mulher, entrou em contato com uma velha amiga da sua família. Através dessa amiga, ela recebeu milhares de dólares de uma forma milagrosa. Ela disse-me muitas vezes: conta às pessoas sobre a mulher que veio ter contigo com $8 e um palpite. Há sempre muito no caminho do homem, mas só pode ser manifestado através do desejo, da fé ou da palavra falada. Jesus Cristo disse claramente que o homem deve dar o primeiro passo. Pedi, e dar-se-vos-á, procurai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. Nas Escrituras, lemos: quanto às obras das minhas mãos, mandai-me. A inteligência infinita, Deus, está sempre pronta a realizar as menores ou maiores exigências do homem. Todo desejo, expresso ou não, é uma exigência. É frequente ficarmos surpreendidos com a realização súbita de um desejo. Por exemplo, numa Páscoa, depois de ter visto muitas roseiras bonitas nas montras das floristas, desejei receber uma,
e por um instante, vi-a ser transportada mentalmente para a porta. A Páscoa chegou, e com ela uma bela roseira. No dia seguinte, agradeci à minha amiga e disse-lhe que era exatamente o que eu queria. Ela respondeu: não te mandei uma roseira, mandei-te lírios. O homem tinha confundido a ordem e enviou-me uma roseira simplesmente porque eu tinha posto a lei em ação, e tinha de ser uma roseira. Nada se interpõe entre o homem e os seus ideais mais elevados, e todos os desejos do seu coração, a não ser a dúvida e o medo. Quando o homem puder desejar sem se preocupar, todos os desejos serão instantaneamente realizados. Explicarei mais detalhadamente num capítulo seguinte a razão científica para isto, e o medo deve ser apagado da consciência. É o único inimigo do homem: medo da falta, medo do fracasso, medo da doença, medo da perda e um sentimento de insegurança num qualquer plano. Jesus Cristo disse: por que temeis, ó homens de pouca fé? Mateus 8, versículo 26. Assim, nós podemos ver que devemos substituir o medo pela fé, pois o medo é apenas uma fé invertida, é a fé no mal em vez do bem. O objetivo do jogo da vida é ver claramente o nosso bem e obliterar todas as imagens mentais do mal. Isto deve ser feito impressionando a mente subconsciente com a realização do bem. Um homem muito brilhante, que alcançou grande sucesso, disse-me que tinha subitamente apagado todo o medo da sua consciência, ao ler um cartaz que estava pendurado numa sala. Ele viu impressa, em letras grandes, a seguinte frase: porque preocupar-se, provavelmente nunca irá acontecer. Estas palavras ficaram gravadas de forma indelével no seu subconsciente, e ele tem agora a firme convicção de que só o bem pode entrar na sua vida, logo só o bem se pode manifestar. No capítulo seguinte, tratarei dos diferentes métodos para impressionar a mente subconsciente. É o fiel servidor do homem, mas é preciso ter o cuidado de lhe dar as ordens corretas. O homem tem sempre um ouvinte silencioso ao seu lado, o seu subconsciente. Cada pensamento, cada palavra é-lhe impressa e executada com um pormenor espantoso. É como se um cantor gravasse um disco no disco sensível da placa fonográfica. Todas as notas e tons da voz do cantor são registradas. Se ele tossir ou hesitar, isso também é registrado. Quebremos então todos os velhos e maus registros no subconsciente, os registros da nossa vida que não queremos guardar, e façamos novos e belos registros. Diga estas palavras em voz alta, com poder e convicção: eu agora esmago e destruo, pela minha palavra falada, todos os registros falsos na minha mente subconsciente. Eles voltarão ao monte de pó do seu nada nativo, pois vieram das minhas próprias imaginações vãs. Agora faço os meus registros perfeitos através do Cristo interior, os registros de saúde, riqueza, amor e perfeita autoexpressão. Este é o quadrado da vida, o jogo concluído. Nos capítulos seguintes, mostrarei como o homem pode mudar as suas condições mudando as suas palavras. Qualquer homem que não conheça o poder da palavra está atrasado. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21.